Na casa do Senhor hoje, diga glória a Deus. Coisa boa é prestar culto ao Senhor, adorando no seu santo templo, onde recebemos instrução, palavra e desfrutamos do ambiente de comunhão que é tão salutar para a nossa vida. Deus seja louvado por você ter se disposto a estar hoje aqui na casa do Senhor. Pega a sua Bíblia comigo esta noite. Eu estava no finalzinho da tarde, meditando um pouco acerca do que eu iria ministrar a vocês, e eu me senti bastante inclinado a falar sobre uma mensagem que me acompanha há muito tempo e que é uma mensagem que serve a um propósito muito simples, mas muito importante, que é fortalecer a ideia, o sentido de igreja, de participação, de cooperação, de integração, de relacionamento com o corpo de Cristo, e eu quero falar sobre isso a vocês hoje. Evangelho escrito por Lucas, o capítulo é o 9, o verso é o 27. Pastor Amarildo, muito obrigado, sempre um prazer, uma alegria. Deus seja louvado pela sua vida, sua família e todos os auxiliares do pastor Amarildo, os pastores, os diáconos, os obreiros, o pessoal do estacionamento, né? Uma turma muito boa que está aqui trabalhando muito para o Senhor, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. É sempre bom estarmos juntos, que seja assim por muitas vezes nesse ano de 2021, né? Já dei a cantada logo, porque aí se pegar, pegou, se não pegar, não pegou, né? Glória a Deus. Mas eu acho que pega. Lucas capítulo 9, versículo de número 27. Glória a Deus. Quem encontrou, dê um brado, diga: eu amo a Bíblia. Está escrito: e em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Agora, por favor, vá comigo ao Evangelho escrito por Mateus, o capítulo é o 26. Evangelho escrito por Mateus, o capítulo é o 26. Glória a Deus. O versículo é o 36. Está escrito: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Quantos podem dizer amém esta noite? Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui com 2 textos que retratam 2 momentos muitíssimo diferentes. Diferentes nas suas circunstâncias, diferentes nas suas expressões, diferentes nas suas revelações. O que é revelado no primeiro texto que lemos é uma coisa. O que é revelado no segundo texto que lemos é outra coisa completamente diferente. O que é demonstrado por Jesus no primeiro texto que lemos é uma coisa, que é demonstrado por Jesus no segundo texto que lemos é outra coisa completamente diferente. No entanto, ambas são verdade. No entanto, ambas são a realidade de cada momento, respectivamente. No primeiro texto, qual é a revelação? Qual é a demonstração?
o que Jesus permite que 3 dos seus discípulos vejam: seu rosto resplandecendo, suas vestes resplandecendo, e ali presentes com ele 2 figuras maravilhosas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. No segundo texto que lemos, o que é que Jesus revela? O que ele demonstra? O que ele faz com que estes mesmos 3 discípulos vejam? Uma outra realidade, uma outra face de um mesmo rosto, um outro prisma, um outro momento, uma outra circunstância de uma mesma pessoa. Não mais aquela glória, não mais aquele esplendor do primeiro texto, mas sim agora sua tristeza, angústia e agonia, porque já se aproximavam os momentos finais de sua vida. Não é que no primeiro texto que lemos, Jesus fez uma cena para que o texto ficasse bom. Não, foi bom porque era bom. Não é que no segundo texto, Jesus encenou uma coisa triste para ficar... Não, foi triste porque era triste. Cada um desses momentos está carregado de um sentimento diferente, porém real. São faces reais de uma mesma pessoa. Faces reais, momentos reais de uma mesma pessoa. E no que diz respeito aos nossos relacionamentos, por exemplo, pessoais ou interpessoais, a gente sabe muito bem que quando você decide, ou se você decide, de maneira, digamos, muito tola ou infantil, querer de uma pessoa, extrair de uma pessoa, apenas os seus bons e melhores momentos, você estará decidindo ignorar a totalidade de quem essa pessoa é. Porque ela também vai passar, vai viver, vai ter momentos que não são bons. Mas aí alguém, para poder talvez se proteger, vai dizer assim: não, eu só quero isso dessa pessoa. Mas não, eu só quero isso daqui. A verdade é que em relação à fé, em relação ao evangelho, em relação à experiência e à vivência do que é a igreja, existem pessoas que tomam essa decisão. Qual? Elas só sobem ao monte da transfiguração, mas elas nunca entram no jardim do Getsemane. Elas decidiram que apenas querem fingir que uma única realidade existe, uma única face existe. E para estas pessoas, quando as coisas mudam de circunstância, elas já não querem mais, porque elas construíram uma ideia irreal de que o evangelho era só aquilo, de que a vida era só aquilo. Alegrar-se com os que se alegram, mas e quanto ao chorar com os que choram? Esse tipo de coisa que é a verdade de um evangelho e de uma igreja, que de uma maneira muito ardilosa, por muitas mensagens e pela boca de muitas pessoas, é maquiado, na tentativa de construir uma realidade mentirosa sobre igreja, convivência, comunidade, pessoas, evangelho. Mas é um castelo fraco de areia, uma casa que é erguida sobre a areia, não se sustenta, não se preserva, não permanece. A única coisa que é possível nós nos sustentarmos é na verdade. E a verdade é que nem todos os dias são tão floridos. A verdade é que existem tempos de perseguição. A verdade é que existem tempos de portas fechadas. A verdade é que existem montes da transfiguração e jardins do Getsemane. Mas a verdade é que nós servimos a um único Deus, num único propósito, numa única fé, numa única doutrina e uma única só palavra, no mesmo Espírito, em montes, em vales, em dias bons, em dias não tão bons, em dias de céu claro, em noites turvas, sempre a Ele o louvor, a honra e a glória para todo sempre. É uma questão de maturidade. Eu quero viver com você esses dois momentos, tão diferentes, tão importantes, para extrair algumas coisas muito relevantes sobre o que é ser, o que é ver, o que é participar,
do exercício real do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo, do que somos nós. Eu começo falando sobre o primeiro texto que lemos e chamando sua atenção para um detalhe importante. O primeiro versículo que lemos, ele diz que Jesus se dirige aos seus discípulos e fala assim com eles: olhem, alguns aqui dentre vocês, alguns, existe definição? Existe nome? Alguns pode ser quem? Qualquer um de vocês, 12 que estão me ouvindo, pode ser qualquer um. Alguns dentre vocês não vão experimentar a morte antes de que tenham uma visão sobre o reino de Deus. Olhe isso. Eu quero que você perceba como uma profecia, uma palavra lançada, e eu fiquei muito satisfeito ao perceber o alinhamento disso aqui, quando o pastor Marildo em dado momento falou-nos sobre como o ambiente onde nós estamos reunidos, as palavras que podem ser liberadas, aquilo que você ouve, tem poder e capacidade de mover, direcionar. Basta que você se atente, que você compreenda a natureza sobrenatural, profética e poderosa desta reunião. Essa não é uma reunião de condomínio, essa é a reunião dos filhos da luz, oh glória a Deus. Então veja, Jesus olha para esses e diz assim: há alguns aqui dentre vocês que não experimentarão da morte antes de que tenham uma visão do reino de Deus. Agora, a primeira questão que eu ressalto é essa: não há nomes. Jesus não disse serão Pedro, Tiago e João, ele disse alguns dentre vocês. Existe uma coisa muito interessante que é quando alguém, por exemplo, convocação de seleção brasileira, 22 nomes são citados. Fora esses 22 nomes, mais alguém vai? Não. Salvo se um desses 22 tiver qualquer tipo de problema, porque se não tiver, são os 22. Quando há menção de um nome, uma escalação, a coisa está montada, está pronta, está fechada. Mas não é o que Jesus faz aqui, ele não escala nominalmente, ele diz alguns entre vocês, pode ser qualquer um. É muito importante que você compreenda que quando uma palavra ela é liberada do altar, ela é liberada do altar para alguns. E se eu quiser matar no peito e dizer, eu sou esse alguém, eu já comecei a trazer o céu para mim. Eu queria que você entendesse, cresce no que eu estou dizendo. Para de se esquivar da palavra, como se fosse um objeto atirado sobre você, que você tem de se esquivar. Não, compreenda que quando a palavra sai do altar, ela é liberada para quem quiser receber. Ela não é uma flecha da qual você tenha que se esquivar. Ela é uma flecha da qual você tenha que estufar o peito e dizer, acerta aqui, porque essa palavra é minha. Oh glória! Essa palavra é minha, é sua, é nossa. Alguns dentre vocês que estão aqui não vão experimentar a morte antes de que tenham uma visão do reino de Deus. Ou seja, vocês não vão morrer, alguns de vocês aqui não vão morrer antes de terem uma visão transcendental. Uma visão que transcende a vida humana, o mundo físico, uma visão do reino de Deus. Só que aí, quando eu leio, não vamos experimentar a morte antes de ter esta visão, qual é o meu entendimento prático sobre isso? Eu penso que vai ser quando o cara estiver na cadeira de balanço, veinho, quando quase a senha dele está sendo chamada, minutos antes de morrer vem a visão. Porque quando eu ouço não vai morrer antes disso acontecer, eu projeto a coisa lá para o final da vida. Só que eu sou surpreendido pelo verso seguinte que diz, e quase 8 dias depois. Quantos dias? Muito fraco. Quantos dias? E se eu dissesse para você essa noite que eu vim aqui com ordem de Deus para dizer que algumas coisas que você está projetando para um futuro longínquo, assim te diz o Senhor, quem sabe não será antes de 8 dias? Alguém aqui está projetando para um futuro distante algumas coisas que sonha, que anela, que projeta, que deseja. Eu até quero essa palavra, eu até mato essa palavra no peito, eu até creio que seja para mim, mas é daqui a 10 anos, é daqui a 20 anos, é para janeiro, talvez seja para o fim do ano. Ei, não torne longevo aquilo que Deus quer fazer imediatamente. Pode ser agora, pode ser amanhã de manhã. Pastor, mas está
tá tudo fechado, mas o céu tá aberto. Oh, glória! Pode ser. Pode ser daqui a 8 dias, pode ser daqui a 5 dias. Permita-se ser surpreendido pela brevidade de uma promessa. Viva a partir do momento que uma palavra for liberada, entre em estágio de espera. Para qual momento? Para qualquer momento. Quando eu recebo uma palavra, eu estou em estágio de espera. Para qual momento? Qualquer momento. A qualquer hora dessas Deus rompe, qualquer minuto desses Deus faz. Eu estou pregando para alguém essa noite aqui. A qualquer hora dessas o telefone toca, a qualquer hora dessas o e-mail bate na caixa, a qualquer hora dessas a campainha toca. Pode ser daqui a 24 horas, 48 horas. Quem te fez a promessa não precisa de tempo. Ele é Senhor do tempo. Senhor. Projeta lá para frente, que nada, daqui a 8 dias. Quantos dias? Quantos dias? Eles sobem. 8 dias depois, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Diga o nome deles. Pedro, Tiago, de novo, diga o nome deles. Vamos comigo, Jesus convida. Para quê, Senhor? Para orar. Mas orar, ele ora todo dia. A orar, uma das coisas mais perigosas que tem é a normatização do sobrenatural. Quando você normatiza o que é sobrenatural. Quando você normaliza o que é sobrenatural. Quando você começa a reputar como comum. O pastor falou aqui sobre vezes em que Jesus não operou tudo que deveria ou tudo que gostaria. Uma dessas, inclusive, aconteceu na sua cidade. Porque quando ele foi na sua cidade, a Bíblia diz que começavam a dizer assim: olha lá o filho da Maria, olha lá o filho do José, e olha lá. Começaram a olhá-lo como o vizinho que voltou, como o menino que corria na rua e agora está de volta. Não é isso, ele não é isso. Se você reputar por comum aquilo que é sobrenatural, o sobrenatural nunca se manifestará a você. Eu vou orar. Aí alguém pensou, orar ele ora todo dia. Nosso grande problema é que a gente não entende que nada, nenhum movimento de Deus faz-se normal, porque Deus não é normal. Vou tentar de novo para ver se você acorda. Nenhum movimento de Deus faz-se normal, porque Deus não é normal. Se ele não é normal, nenhum movimento dele é normal. Se ele se mover para lá, já não é normal. Se vier para cá, também não é normal. Se ele estender a mão, não é normal. Se ele guardar, não é normal. Se ele fizer, não é normal. De noite ele não é normal, de manhã também não é normal. Ele não é normal porque é eterno, é todo poderoso. Ele não tem coisa normal. Glória. Vamos ali, aonde? Orar, ok. Subiram os 3. Eles estavam tão animados para o culto de oração que resolveram dormir. E tão animados que eles estavam para o culto de oração. Só que diz o texto bíblico, e agora isso aqui é maravilhoso, veja só o que acontece. Acontece que as vestes de Jesus começam a resplandecer. Acontece que seu rosto começa a brilhar de forma terrivelmente clara. Acontece que aparecem ali no alto do monte, olha isso, 2 figuras, Moisés e Elias, ambos já tinham saído da vida terrena séculos atrás, e eles aparecem ali interagindo com Jesus e conscientes sobre os fatos que viriam a acontecer, porque diz a Bíblia que eles conversavam sobre a necessidade da morte iminente de Jesus em Jerusalém, ou seja, eles descem absolutamente atualizados sobre a agenda de Deus. Meu Deus do céu! Enquanto tudo isso está acontecendo, diz o texto que os 3 estavam dormindo. Só que aí, não sou eu, é a Bíblia quem diz que eles acordam, despertam. E quando eles despertam, e aqui eu chamo a sua atenção, quando eles despertam, eles abrem os olhos, e quando abrem os olhos, Jesus está com as vestes resplandecentes, o rosto resplandecendo, está lá Moisés e Elias. Agora pare e pense comigo. Qual é a última imagem que eles tinham antes de dormir? Qual é a última imagem? Jesus estava sozinho, sim ou não? A roupa de Jesus estava brilhando? O rosto brilhando? Essa era a última imagem que eles tinham. Quando eles abrem os olhos, após o período de sono, a roupa de Jesus, o rosto de Jesus, Jesus não está mais como estava.
E ele também não está mais sozinho. Moisés e Elias aparecem ali. Pastor, então dormir até vale a pena, porque eles não perderam nada. Alguém está dizendo, bom, então, acabou que o sono deles foi até proveitoso. Então acabou que eles não foram punidos, não foram penalizados por terem dormido, porque eles não deixaram de ver. Eles não deixaram de ver pronto, mas deixaram de ver no momento que aconteceu. Porque o que você precisa entender é que existe uma beleza em ver a coisa pronta, mas existe uma beleza maior em ver quando a chave vira. Você foi embora, eu vou te dar outra chance. Existe uma beleza em ver a coisa pronta. Você viu de um jeito, agora vê de outro. Mas existe uma beleza em observar o processo em curso, o processo em andamento. A primeira visão que eles têm, Jesus sozinho, não tem roupa, não tem rosto brilhando. A visão posterior, Jesus com roupa e rosto brilhando, Moisés e Elias ali. Mas houve uma hora que isso aconteceu. Teve uma hora que a roupa pegou fogo. Teve uma hora que o rosto acendeu. Teve uma hora que Elias e Moisés pisaram ali no monte. É isso que eu quero chamar a sua atenção. O sono tira de você a oportunidade de perceber a hora que Deus brada, a hora que Deus vem, a hora que a chave vira, a hora que a coisa acontece. Veja, não é como um bolo que você põe no forno, coloca o timer e vai seguir a vida. Quando você ouvir o barulho, você vai lá e tira do forno. Não, as coisas de Deus não são para você dar o start, sumir e aparecer depois quando estiver pronto. Não, você tem que se dê o privilégio e o benefício de observar o processo se desenvolvendo diante dos seus olhos. A distração, a sonolência tira de nós, rouba de nós o poder e o privilégio de perceber a hora que as vestes acinzentadas se tornam translúcidas, a hora que o rosto de natureza e de cor comum se torna resplandecente, a hora que a solidão se torna companhia, a hora que o céu vem para a terra. Não perca essa hora, não perca essa visão. Você já viu alguém, quando perguntado sobre como uma coisa aconteceu, olhando e dizendo assim, não sei, quando eu vi estava aí. Não é esse tipo de coisa que Deus quer. Não é esse tipo de coisa que Deus quer entre você e o seu processo. Deus me trouxe para dizer, não tire os olhos, porque eu estou para fazer uma coisa grande. Por favor, estenda a mão sobre alguém, diga para ele, você não pode cochilar agora não, porque Deus está para fazer uma coisa grande. Ele está para fazer uma coisa grande. Alguém comigo para crer nesta palavra? Ele está para fazer uma coisa grande. Aí, Pedro, Tiago e João acordam e observam aquilo ali. E de repente o texto bíblico diz que Moisés e Elias vão embora. E é quando eles vão embora, e esse time é muito importante de se perceber, porque é depois de que eles vão embora que Pedro diz, Senhor, é bom estarmos aqui. Guarde isso, hein? Isso aqui vai ser muito importante lá na frente, daqui a alguns minutos. Olhe a percepção e a opinião deles. É bom estarmos aqui. Então, isso significa que eles queriam ficar. Eles queriam. Só que eles assim, vamos fazer o seguinte então, Senhor. Vamos construir 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Porém, Moisés e Elias já não estavam mais ali. Mas Pedro está dizendo, vamos construir 3 tendas. Uma para o Senhor, ok, Jesus ainda estava ali. Uma para Moisés e Elias, mas eles não estavam mais ali. O que Pedro está querendo fazer, é isso que eu quero que você entenda. O que ele quer fazer? Ele quer capturar, ele quer prender, ele quer ficar em algo que já passou. Moisés e Elias, foi bom ter estado ali? Ótimo. Foi terrível ter estado ali? Terrível. Maravilhoso ter estado ali? Maravilhoso, mas não estão mais ali. Então agora será uma perda de tempo, será uma bobagem tentar reter dentro de uma tenda uma coisa que já passou. Essa é a origem do saudosismo bobo de tanta gente. Não vai embora não. Essa é a razão do saudosismo que não leva ninguém a nada. Mas que saudosismo é esse? Saudosismo de pessoas que insistem em querer viver momentos que não fazem mais parte desse tempo.
E eu estou querendo discutir com Deus sobre o que seria melhor que permanecesse. E Deus dizendo, mas já foi. E eu estou querendo argumentar com Deus que seria melhor ficar. E Deus está dizendo, vamos descer. Porque não é culpa de Deus que você não percebeu quando passou. Agora passou. As coisas de Deus não são como o filme da fita de VHS. Que você ficava com conta e perdi essa cena, volta. Não. E mas eu não entendi essa fala, volta, não. Não precisa ser VHS, né? Qualquer filme que você esteja vendo, você pode voltar. Ah, mas está muito chato, passa. As coisas de Deus não se voltam, não se avançam e nem se pausam. Elas se vivem. Ah, mas estou achando meio monótono, vou avançar. Viva. Ah, mas era bom antes, vou voltar. Viva. Tá bom demais, vou pausar. Viva. Deus me trouxe para te dizer, o que eu estou fazendo agora. O que eu fiz ontem, eu fiz ontem. Ah, mas é a década de 80, mas foi na década de 80. Ah, mas a de 90, ah, mas foi na de 90. Ah, mas daqui a 10 anos, não, é agora. Há uma visitação acontecendo agora, um fluir acontecendo agora, uma palavra sendo liberada agora, e você está trancafiado, ainda tentando reter ou manter movimentos que já passaram. Assim te diz o Senhor, eu tenho uma experiência para agora. Agora. Tem uns crentes muito curiosos. Vamos fazer operação navalha na carne? Assembleiano é um povo danado para ser saudosista. Ô saudosismo irritante de pentecostal. As coisas boas vividas em outros tempos foram vividas em outros tempos. Quem foi que elegeu você censor, medidor ou aferidor das coisas agora? Quando é que Deus delegou a alguém a autoridade de ficar medindo o fogo de agora, a palavra de agora, ou isso de agora, para ficar olhando para trás? Ah, era melhor, tinha mais palavra, tinha mais fogo, tinha mais isso. Por que você não volta a ter o mesmo fogo, a mesma glória, a mesma palavra, a mesma... Por que você não volta? Seu chato de galocha, aleluia. É agora. Há uma visitação acontecendo agora. Eu não vim aqui brincar e nem ofender brincando. Eu vim ser um profeta de Deus para lhe dizer, aproveite essa estação, aproveite este tempo. Eu estou fazendo coisas agora. Não tente me deter, não tente me reter. Você não vai conseguir encapsular o Espírito Santo, não vai conseguir enclausurar a glória de Deus. O mover de Deus é livre. Hoje ele faz uma coisa, amanhã ele faz outra, e eu vou vivendo dia após dia o que ele quer fazer. Ah, vamos fazer agora, não dá. Agora você está meio atrasado. Agora eles já foram. Os versos 35 e 36 eu gosto demais, porque uma voz do céu é ouvida dizendo assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam ele, porque ele é o meu filho amado. Aí logo depois diz o texto, isso aqui é maravilhoso. Então Jesus foi achado só. Vamos de novo, diga, então Jesus foi achado só. E Moisés foi. E Elias foi. E quem ficou? Jesus. Esse então Jesus foi achado só, me soa, então Jesus foi visto suficiente. Esse então Jesus foi achado só, me soa para a igreja, para os discípulos, para os obreiros, para os crentes, para os apóstolos. Vocês terão e verão sempre nas figuras notórias da Bíblia exemplos de poder, exemplos de autoridade, exemplos do que fazer, às vezes exemplos do que não fazer, mas diante dele todas as figuras empobrecem, todos os personagens diminuem, porque a ele, não a Paulo, não a Moisés, não a Elias, mas a ele foi dado um nome que está acima de todos os nomes. Eu vou, mas ele fica. Moisés vai, mas ele fica. Elias vai, mas ele permanece para... Oh, experimenta dar glória a Deus 5 segundos para você ver como é bom. Oh, glória!
Se ele ficar, eu fico. Se ele ficar, eu fico. Se ele permanecer, me basta. As figuras grandiosas se foram, mas se ele ficou, me basta. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o monte não é um estágio permanente. A revelação não é eterna. O momento não poderia ser encapsulado, paralisado, nem sequer vivido em modo daqueles, como que chama? Lento, né? É que eu não arrisquei o inglês aqui do slow, não sei o que, né? Slow motion, glória a Deus. Não dá, passou. Jesus desceu do monte e Deus recomendou que eu não comentasse nada com ninguém sobre o que aconteceu ali. Pedro, Tiago e João. Repete o nome deles de novo, por favor. Qual é o nome deles? Qual é o nome deles? Passou um tempo. Não muito. Porque o ministério de Jesus só teve 3 anos e meio. A gente não sabe exatamente em que ponto do ministério de Jesus isso aconteceu. Mas se Moisés e Elias falavam com ele a respeito da sua morte, que ocorreria em Jerusalém, isso indica que não estava distante. 1 ano, 6 meses, pouco tempo depois, Jesus vai com os seus discípulos ao jardim do Getsêmani. Logo após a ceia, a celebração da Páscoa, Jesus se levanta, canta um hino com seus discípulos e vai para o jardim do Getsêmani. Estão ali os seus discípulos, com exceção de Judas, ou seja, estão ali 11 dos seus discípulos. De repente, ele deixa os 11 assentados, segundo o texto que nós lemos. Olha para Pedro, Tiago e João e diz: vamos ali, além, comigo. Vamos ali, além, comigo. Repete essa palavra comigo, é uma palavra muito interessante. Diga além. Diga além. Eu quero ir além. Oh, dá até uma música, hein? Eu quero ir além. Dá um bom momento de uma mensagem. Você vai além. Dá um bom momento de uma ministração de louvor. Você vai além. Um ótimo momento de uma palavra de oferta. Além, além. A proposta de ir além é uma proposta instigante. A proposta de ir além é uma proposta entusiasmante. Essa palavra existe? Se não existe, acabei de inventar agora. A proposta de ir além é uma proposta que incendeia qualquer pessoa. Vamos além. Mas tem um detalhe. O que vocês verão além não é exatamente, talvez, aquilo que vocês pensavam. Porque ir além, ir aonde os outros não foram, caminhar por onde outros não caminharam, estar onde outros não estiveram, ser convidado a níveis além, níveis estes que outros não foram convidados. Isso pode significar ver, participar e presenciar de coisas que nem todos estão prontos, mas alguns terão que ver, alguns terão que suportar, porque são faces reais, de dores reais, de uma vida real. Muitas vezes nós só queremos ir além se o ir além trouxer consigo bênçãos gigantescas. Ir além se o ir além trouxer contigo revelações monumentais. Ir além se o ir além trouxer contigo prosperidades abundantes. Mas se o convite do ir além for feito para alguém com quem Jesus precisa contar para suportar e ver coisas que nem todos podem suportar e ver. É natural que o glória diminua agora, porque nós saímos do Monte da Transfiguração e estamos no jardim do Getsêmani. Mas é curiosíssimo perceber que Jesus escolhe 3 discípulos. Adivinha quem? 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 Não e 1000 vezes não por acaso, os mesmos 3 convidados a subir o Monte da Transfiguração. É óbvio que você já observou isso muitas vezes. Eu só estou aqui só expondo uma coisa que você já observou. Os mesmos 3 convidados ao Monte da Transfiguração são os 3 convidados ao jardim do Getsêmani. Aqueles a quem Jesus estendeu o privilégio de ver o que ninguém viu, Jesus também estendeu
a dificuldade de ver o que ninguém queria ver. Mas será que nós estamos prontos para, uma vez, sendo convidados a lugares incríveis como o Monte da Transfiguração, também entendemos que esse mesmo nível de confiança e de credibilidade será usado pelo Senhor para contar conosco em momentos onde alguns não suportariam estar, servindo em lugares e de maneiras e formas que alguns se negariam, mas aqueles que subiram o Monte da Transfiguração, aqueles a quem a glória foi revelada, a eles se espera que suportem o jardim do Getsemane. Porque senão, será absolutamente fácil escolher apenas o monte que eu quero subir, a face que eu quero ver, a hora que eu quero participar, o momento que eu quero entrar, o minuto que eu quero participar, e me omitir de todo o restante como se ele não fosse uma realidade. Eu acho incrível Jesus olhando para eles e dizendo assim: ficai aqui comigo. Ficai aqui comigo. Você pode repetir isso? Ficai aqui comigo. Por que eu estou dando tanta ênfase a isso? Eu estou dando ênfase a isso porque é muito curioso que Jesus precisa dizer: ficai aqui comigo. Lá no Monte da Transfiguração foram eles que disseram: é bom ficar aqui. Mas no jardim de Getsemane, Jesus precisa dizer: ficai aqui comigo. Porque se dependesse de vocês, vocês ficariam lá, mas se dependessem de vocês, vocês não estariam aqui. Porque vocês foram bons para querer ficar lá, mas eu preciso que vocês também fiquem aqui agora. Existem lugares que a gente briga para ficar, mas existem lugares que Deus tem que brigar com a gente para a gente não sair. Só que a nossa relevância e utilidade no reino, ela também será provada nesse lugar. Qual? O lugar que você não quer ficar, mas é necessário que você fique. Porque ter ficado lá no Monte da Transfiguração deu a você uma experiência, uma carga, uma bagagem, um peso de glória, que se espera que você agora permaneça nesse lugar. Permaneça onde ninguém quer permanecer. Mantenha-se firme quando todos vacilarem. Mantenha-se acordado quando todos dormirem. Mantenha-se de pé quando eles começarem a dobrar seus joelhos diante de Baal e seus deuses. A quem foi revelada a glória se espera a resistência. Estes são dias aonde está sendo esperado de nós a resistência daqueles a quem a glória foi revelada. Ficai aqui. Vocês não vão para lá para orar por mim de lá. Fiquem aqui. Não me importa e não me interessa que vocês vão para casa e intercedam por mim de lá. Eu quero que vocês fiquem aqui. Presença. Eu estou falando de presença. Uma das coisas que mais comunica a modernidade é a não necessidade de presença. Você provavelmente vai muito menos ao banco hoje do que ia 5 anos atrás, sim ou não? Você vai menos ao banco hoje do que ia 5 anos atrás, sim ou não? Você pode fazer uma graduação superior à distância, sim ou não? Quanto menos a presença é exigida, mais se tem áreas de modernidade. Quanto menos a presença é exigida, mais se tem áreas de: olha, como estamos indo bem nas nossas novas técnicas e nossas novas tecnologias. Mas só que algumas coisas ainda requerem presença. Algumas coisas ainda requerem pé no chão. Algumas coisas ainda requerem olho no olho. Algumas coisas ainda requerem que alguém perceba que você está lá.
Eu quero que você entenda que no reino de Deus a presença nunca será substituída. Existem coisas que nunca poderão ser feitas à distância. Jesus precisava dos seus 3 discípulos ali. Ele diz: fiquem aqui, eu estou fazendo questão que vocês fiquem aqui. Vocês precisam provar o valor de vocês agora, aqui comigo, onde eles não têm força para estar, onde eles não têm capacidade para estar. Estejam aqui, fiquem aqui. Eu não quero que vocês me mandem cartas, nem e-mails, nem criem um grupo de WhatsApp. Eu quero que vocês estejam aqui. Porque é o dia que nós substituirmos tudo que requer presença por formas e maneiras de se fazer as coisas à distância, então o sentido de igreja se perderá. Muito cuidado. Eu disse muito? Eu disse muito? Muito cuidado com estas relações à distância. Muito cuidado com estas interações à distância. Nós estamos num tempo atípico. Perceba, não é disso que eu estou falando. Deus nos livre, nos guarde. Hoje, por exemplo, ontem, por exemplo, eu estive pregando em Belo Horizonte. Se a minha agenda em Belo Horizonte fosse amanhã, em vez de ter sido ontem, eu não poderia ir. Porque a partir de amanhã o prefeito de Belo Horizonte fechou essa igreja na cidade. Aí eu teria que ficar aqui, eu não poderia ir lá. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando sobre uma circunstância absolutamente atípica de uma pandemia mundial. Estou falando sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre decidir estar quando se pode. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós, como igreja, precisamos ser guardiões de algumas coisas. Não importa, olha para mim, não importa, não interessa. Não interessa como as pessoas vão se comportar. O comportamento delas já está predito na Bíblia. Com uma aumentada iniquidade, o amor das pessoas vai se esfriar. Isso é sobre eles, não é sobre nós. Eu não me guio, não me balizo, não me pauto pelo comportamento das pessoas. Para elas é frieza e distância, mas para crente ainda é calor e presença. Oh, glória! Nós precisamos resguardar determinadas coisas que já não fazem tanto sentido para as pessoas, já não fazem tanto sentido para a sociedade, mas elas dizem respeito à identidade e à natureza do que é ser igreja. Ah, mas a mãe do meu irmão, do meu amigo de infância morreu. Mas eu mandei flores, mas eu mandei um zap. Você mandou um zap? A mãe do seu amigo de infância, aquela que você ia na casa dele brincar, que ela te dava de comer, que ela passava manteiga no pão para você, aí ela morreu e você mandou um zap. Você não toma vergonha? Nós estamos substituindo a nossa presença por coisas que a gente pensa que nos substitui, mas não substitui. Alguém pode dar uma risadinha, pode dizer muito obrigado, mas não substitui. Você é igreja. Você não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. Você não pode se permitir ser esfriado, mecanizado, sistematizado. Tem um coração pulsando ainda aí no teu peito, tem sangue correndo nas tuas veias. Então compreenda que ser discípulo é ficar, ser discípulo é olhar no olho, ser discípulo é chorar com quem chora, ser discípulo é se alegrar com quem se alegra. Nós estamos jogando o jogo do mundo. Estamos fazendo como eles fazem. Estamos entrando no movimento de esfriamento das relações. Estamos permitindo que as redes sociais aproximem quem está longe, mas distanciem quem está perto. Porque eu estou falando com o meu parente que está lá no Nordeste, mas o teu marido que está do seu lado, você está 30 minutos com o celular na mão. Uma das coisas que me deixa mais desesperado é eu estar no restaurante, olhar para uma mesa do lado e está um assim, e o outro do outro lado. Aquilo me dá a minha vontade é puxar uma cadeira e sentar. E vocês não têm vergonha na cara, não? Porque nós estamos permitindo que essas coisas aconteçam. Que o diálogo se perca. Que o poder de olhar no olho de alguém se perca. Que os nossos preciosos momentos se esvaiam. Que a gente já não vá, que a gente mande um zap. Que a gente já não felicite alguém, que a gente mande um áudio. Ficai aqui comigo. É isso que Jesus diz aos discípulos: ficai aqui comigo. E vai orar, e eu já encerro, aí vai orar.
E quando ele volta, sabe o que estava acontecendo? Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Jesus olha e diz assim: Pedro, peraí, o que foi que Jesus disse? Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu não estou ouvindo bem aqui. Se puder o servo do Senhor dar um cadinho de retorno mais. Olhe para mim. Quem estava dormindo? Quem estava dormindo? Aí Jesus parou e disse: Pedro. Ué, mas quem estava dormindo? Mas Jesus falou: ué, não te parece ter nada errado nisso aí, não? Por que Jesus não falou Tiago? Por que Jesus não falou João? Pastor, isso aí é perseguição com Pedro. Não, isso é apontamento de liderança. Você foi embora, é uma pena. Para você que está se achando mais cobrado do que os outros, porque o seu nome é citado, é porque Jesus já está falando de líder para líder. Jesus está dizendo: Pedro, eu te dei uma congregação com 2 crentes para você pastorear, você deixou os 2 dormirem? Ainda dormiu junto? Aí Jesus sai. Quando Jesus volta, os 3 estão... Ah, não, peraí, porque Jesus disse uma coisa que eu não posso. Jesus disse: nem 1 hora podeis vigiar comigo? Nem 1 hora. Jesus está dizendo: Pedro, você não consegue vigiar comigo 1 hora. Pedro, a sua noção de tempo está completamente comprometida. Pedro, sua sensação de passagem do tempo está completamente comprometida. Porque veja, o tempo, ele é linear. 1 minuto é 60 segundos, para mim, para você, para qualquer pessoa. Mas a experiência do tempo não é linear. Você pode gastar 1 minuto sentindo-se de um jeito, pode gastar 1 minuto sentindo-se de outro jeito. Uma coisa são 15 minutos numa banheira, outra coisa são 15 minutos na fila de um banco. Mas são os mesmos 15 minutos, é linear, mas a experiência do tempo não é linear, ela é pessoal, é variável, de acordo com o que eu estou vivendo naquele momento. Se está bom, se está ruim, se está frio, se está calor, confortável, desconfortável. Jesus está dizendo: sua experiência de tempo está comprometida. E isso ficaria completamente comprovado quando? Quando Pedro viria a negar a Jesus. Por quê? Porque diz a Bíblia que no intervalo entre a primeira pessoa que fala com ele, tu estavas com ele, e a segunda pessoa que fala, tu estavas com ele, passou 1 hora. Ou seja, ele permaneceu 1 hora no ambiente de negação, mas não conseguiu ficar 1 hora no ambiente de vigilância. Não, você não está mais aí não é possível. 1 hora no ambiente de negação. 1 hora não vendo o tempo passar, negando, distraído, corrompendo sua identidade, negando sua fé. Mas quando é para vigiar, não consegue ficar 1 hora. 1 hora de fogueira, mas não consegue 1 hora de jardim do Getsemane. Quando Jesus volta, Jesus olha, percebe-os dormindo. E isso aqui é que é mais perturbador. Porque desta vez ele não diz nada. Ah, não, você achou que estava complicado quando ele chamou? Não, está complicado quando ele não chama. Você se sentiu ofendido porque o pregador está gritando demais, você deveria estar feliz. Que é ruim é quando o grito para. Você está chateado porque Deus está te pegando pelos ombros, porque Deus parece que está te cercando, porque uma pessoa encontra com você, te dá uma palavra, você entra no carro, bota na rádio, um louvor está tocando e Deus falando, e você, Deus está... se eu fosse você, eu estava glorificando e exaltando. Complicado é quando ele chega, te vê dormindo e não fala nada. Essa é a hora perigosa. Pastor, Deus desiste? Você quer ficar com uma canção? Você quer ficar com a Bíblia? Com o que você quer ficar? Porque se eu olhar para a Bíblia, eu vou ver Deus desistindo de algumas pessoas. Eu vou ver gente querendo ser mais misericordiosa do que Deus, como Samuel. E o Senhor chamando Samuel e dizendo: até quando terás tu dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Para de chamar ele, porque eu não chamo mais, ele não me ouve. Existe um tempo, um momento onde Deus está: fulano, Pedro, aí eu estou me sentindo incomodado, perseguido, eu queria viver minha vida, tenho tanta coisa para fazer, e está a igreja me botando em grupo, e está não sei o quê, e mais um culto que inventaram agora, e agora tem mais um ensaio, e agora tem mais não sei o quê. Mas se o silêncio for ouvido no jardim do Getsemane, é aí que tu tem que ficar desesperado.
Porque enquanto Ele está te chamando, Ele está dizendo: eu ainda acredito no teu coração. E hoje Ele me trouxe aqui esta noite para dizer para alguém: ainda estou chamando você pelo nome, ainda estou insistindo que você venha, que você fique. Ei, eu estou olhando para você e dizendo: fica. Você querendo ir embora e eu dizendo: fica. Você querendo dormir e eu dizendo: fica. Tem gente melhor do que você, mais crente que você, mais santa que você, mas eu te amo e estou te dizendo: fica. Eu e você, como crentes, precisamos entender as fases, as mudanças, precisamos entender os tempos e as estações. Vai ter hora que a gente vai estar soltando fogos, vai ter hora que a gente vai estar gemendo e chorando, vai ter hora que o fogo vai descer em Atos 2, vai ter hora que a igreja vai estar orando para Pedro ser solto da cadeia. Isso é igreja, não é uma mudança desacelerada de cenários, uma instabilidade, não, mas são fases e estações que precisam ser vividas com maturidade. Porque se você criar uma ideia fantasiosa e mentirosa sobre quem é Deus e sobre o que é a igreja, anote, daqui a pouco você vai se decepcionar e vai embora. Então é melhor agora você ficar aí me olhando, mas ainda assim ter que ouvir eu te dizer: o jardim do Getsemane é uma fase real. Existem faces que você precisará ver, coisas que você precisará presenciar, momentos onde Deus contará com você. Existem horas que tudo que você queria era ficar, existirão momentos que tudo que você queria era vazar, mas Deus vai dizer: fica, fica porque eu preciso de um profeta, fica porque eu preciso que alguém testemunhe o meu nome lá, fica. Mas fulano já foi, mas você vai ficar. Mas Beltrano bateu asa e voou, mas você vai ficar. Eu preciso de alguém com quem eu tenho intimidade para ficar, não importa quem foi, você vai ficar. O mesmo Deus que alegremente nos convida e nos expõe ao ambiente e atmosfera da glória do Monte da Transfiguração, é o mesmo Deus que não para brincar, não para fazer pegadinha, mas para nos mostrar a face real das coisas, também entra conosco no jardim do Getsemane. Muitos não suportaram os tempos de tribulação, muitos não suportaram os dias difíceis, as noites nebulosas, muitos não conseguiram esperar que amanhecesse para que o choro cessasse, sucumbiram na noite da desesperança. Muitos não estão mais entre nós, muitos estão quase indo embora, mas em o nome de Jesus, ainda em tempo, Deus me trouxe a este lugar, e poderia ter trazido outro, não ajo com preciosismo, calhou de ser eu, podia ser qualquer um. O fato é que Ele está dizendo para você hoje: ainda estou te chamando pelo nome, ainda estou fazendo questão que você fique, eu ainda acredito no seu coração, ainda espero que tu me sejas útil ao meu reino e aos meus propósitos neste tempo. E se tu quiseres, daqui a pouco essa fase passa, daqui a pouco os dias de dor e de choro passam, porque se na sexta tem morte, no domingo de manhã tem ressurreição. Glória! Se hoje eu te peço, fica. Se hoje eu te mostro faces, nuances que não são as mais agradáveis, daqui a pouco eu entro na casa, passo pela parede, sopro e digo: receba o Espírito Santo. Porque quem passou comigo aonde era necessário passar, eu vou soprar, revelar, sacudir e movimentar. Esta é a hora de uma grandiosa peneira de Deus acontecer na terra. Os fracos vão ficar para trás, mas um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a
morte está de pé sobre a terra. Se alguém aqui é igreja, levante a mão para o céu, abra a boca por alguns segundos e glorifique o nome do Senhor. Fique de pé do seu lugar. Nós não somos a congregação das conveniências, nós somos a igreja de Jesus. Nós não somos uma agremiação que se reúne em datas festivas, nós somos a igreja de Jesus. Nós não somos um clube cujos sócios se congratulam quando são convocados, não, nós somos a igreja de Jesus. Não somos condôminos que quando convocados se reúnem para deliberar sobre pautas da sua vivência comum, não, nós somos a igreja de Jesus. Calabai. Jesus não conferiu poder a agremiações nem a clubes, Jesus conferiu poder à igreja. Se tu fores igreja, tu permanecerás. Se tu fores igreja, tu persistirás. Se tu fores igreja, tu não serás abalado. Se tu fores igreja, tu não serás destruído. Se tu fores igreja, o poder do alto estará contigo. Se tu fores igreja, o fogo do Espírito estará em ti. Se tu fores igreja, ninguém te deterá. Se tu fores igreja, a palavra estará na tua boca. Se tu fores igreja, a unção do Santo estará sobre ti. Se tu fores igreja, portanto, não se confunda, não se permita ser confundido por nenhum tipo de vento, de doutrina e nem de modismo. Permaneça sendo igreja, porque se por um momento parecer conveniente para alguém destituir a forma convencional de igreja para ser outra coisa, anote. Quando o martelo descer, eles vão correr para tentar ser igreja de novo, porque só vai resistir quem for igreja. Porque a palavra e a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam é para igreja. Deus está chamando alguém. Alguém que insiste em dormir. Alguém que tem insistido em não responder, não reagir. Alguém que tem insistido em fingir que não é com ele, não é com ela. Alguém que tem se mantido ocupado demais para ouvir Deus chamar. Mas hoje, nessa noite de domingo, Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou vindo até você de novo. Qualquer pessoa teria desistido no meu lugar, mas eu estou vindo até você de novo. Estou chamando você mais uma vez, porque eu quero que você veja o que eu estou para fazer. Eu quero que você esteja dentro do que eu estou para fazer. Eu quero que você participe da revolução que eu estou promovendo na terra. Eu te chamei para isso, te elegi desde o ventre da tua mãe para isso. Até quando o sono vai tirar de você o privilégio de ouvir a voz do teu Senhor. A Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Pastor, eu estou aqui, não sou crente, não faço parte de igreja e não ouvi a voz de Deus hoje. Não ouviu? Pode ficar aí onde você está. Ó, não, pastor, não sou crente, não sou de igreja, mas hoje eu ouvi uma voz. Não é qualquer voz. Quem está com o microfone é o Senhor, mas eu sinto que Deus, o Deus da minha vida, aquele de quem eu tenho fugido de um lado para o outro, Ele é quem está me chamando, e a essa voz eu não ouso resistir. Ah, é com você? É você que não ousa mais resistir à voz de Deus a te chamar? Você que está afastado de Jesus e da igreja, ou que mesmo nunca reconheceu Jesus como Senhor, é com você que Ele está falando? É a você que Ele está chamando e tu reconheces que é Ele? Então você não tem mais nada o que está fazendo aí. Você precisa vir aqui no altar e com a tua boca confessar e teu coração crer que Jesus Cristo é o teu Senhor. É só você